Olá, nós estamos aqui com mais um podcast. É uma realização do Espaço Síndico, com o apoio da Verde Condominial. E nós temos duas ilustres convidadas, a doutora Amanda Amaral, da Amanda Amaral Advocacia, a Natália Queiroz, da Ross Engenharia. E hoje nós vamos falar de vícios construtivos, entre outros assuntos, né? E aí, por que nós chamamos uma advogada do mercado condominial e uma engenheira para a gente falar de vícios construtivos? Vou pedir que vocês se apresentem primeiro, e aí a gente vai começar a trazer um pouco desse assunto tão importante em implantação, até em condomínios mais antigos, né? A gente tem problemas de vícios construtivos, e aí vamos dar uma orientação aí para os síndicos e trazer um pouco mais de clareza para eles, né, nos condomínios em implantação. Enfim, ouçam até o fim, que vem muita informação boa aí. Doutora Amanda, por favor, pode se apresentar. Obrigada, Maria Lúcia. Bom, para mim é um prazer retornar aqui, né? Nós já fizemos um podcast. Muito obrigada, me sinto muito honrada de estar novamente aqui com vocês e hoje com a Natália, né, para tratar desse assunto que de fato é importantíssimo, né? Diria até que não tem como o síndico não pensar, né, nesse assunto, nesse aspecto dos vícios e defeitos, não somente para condomínios em implantação, como condomínios também mais antigos. E o pessoal, como você bem disse, tem que ficar até o final para poder entender que a gente precisa dessa parceria aqui para dar certo. Então, agradeço mais uma vez o convite. Obrigada, Natália, também pela parceria. Eu que agradeço, meninas. Estou super honrada, assim. Eu conheço o trabalho de vocês. São top aí no mercado condominial. Então, os síndicos vão ser bem atendidos hoje aqui. Eu tenho certeza disso. Vão sair sem dúvida. Vão sair sem dúvidas. Eu estou muito feliz de participar. Eu conheço a doutora Amanda, a Maria Lúcia. Eu sou, assim, imensamente grata de tê-las perto de mim, porque me ajudam muito. Estou feliz de estar aqui com vocês e poder dividir, e acredito que vai sair muita coisa boa, né? Com certeza. As suas dicas são importantíssimas, viu, Natália? Importantíssimas. Temos aqui hoje, então, consultoria jurídica e de engenharia, assim, top. Isso aí. Então, a gente podia começar explicando, né? A gente vai falar de vício construtivo e entre outras coisas. Eu quero que dê tempo da gente falar um pouquinho também de AVCB, que eu acho que é importante, que os síndicos têm bastante dúvida. Mas vamos começar explicando o que é um vício construtivo, assim. Eu estava lendo alguma coisa, tem vício construtivo oculto, tem alguns tipos de vícios construtivos, né? Sim. O vício construtivo quando a gente... Aí a doutora vai falar na parte aí do parte jurídica. Que o vício é algo que aparece depois, né? A gente vai fazer uma vistoria, um recebimento do imóvel, do prédio, né? Do empreendimento, e a gente ali naquele momento ele não a gente não está usando o espaço, a gente está fazendo uma visita, uma vistoria naquele momento. Então, quando a gente começa a usar, a gente começa as coisas começam a aparecer. Os vícios, entendeu? Isso é um vício. Oculto é um vício oculto que a gente não sabe do que tem uma infiltração, é um vício oculto. O que está causando essa patologia, essa infiltração, aí a gente precisa investigar. Isso é um vício oculto, certo? Então, assim, o vício ele vem depois que a gente começa a utilizar o produto, né? Na vistoria em si é difícil de verificar, porque você está ali só olhando, né? É uma coisa que você não vai testar, você não vai usar, né, no seu dia a dia. E aí, doutora Amanda, então... Por que é importante essa parceria aqui, né? Eu costumo dizer que a gente tem linguagens diferentes para um mesmo problema, né? Então, eu vejo muitos laudos de engenheiro que eles falam patologias, vícios, às vezes uma inobservância normativa e etc, né? E aí, para o direito, a gente tem defeito e vício. E aí eu vou dar um exemplo muito prático que eu acho que é interessante, faz a gente guardar. O que a gente diferencia de vício de defeito? O defeito, ele compromete basicamente segurança. Então, vamos pegar um telefone celular. Comprei meu telefone, eu coloquei ele na tomada para carregar. Ele explodiu. Eu tenho um defeito. Eu coloquei o meu celular para carregar na tomada. Não está funcionando. O carregador não está carregando a bateria. Eu tenho um vício da fabricação daquele produto. Que interessante.
né? Então, eu tenho essas duas nomenclaturas. E aí, para o direito, o que seria, então, um vício oculto ou um defeito oculto? O que não é perceptível a olho nu, né? De imediato. Então, como a Natália bem colocou, eu tenho uma infiltração, mas, a princípio, eu não tenho, tá tudo certo ali. Só que demandou-se um determinado tempo com o uso daquele bem, ou, né, a gente está falando aqui de imóvel propriamente, então é com o uso repetido é que vai se identificar que existia ali, sim, um vício oculto. Né? Então, é exatamente assim. E aí, usa, é a mesma... Pra mim, fez todo sentido. Adorei, inclusive, a sua ilustração. Não vou esquecer mais. Eu também. Celular, eu também. Mas é importante, né? Ilustrar, fica gravado. O vício é... A patologia, né? Quando a gente fala patologia, eu lembro que uma vez eu estava falando, dando palestra, não lembro. Patologia, mas patologia não é só na medicina? Não, agora nós temos isso na engenharia também. Entendeu? Patologia. Patologia é o que está aparecendo, mas não é o que causou. Patologia é o que está acontecendo. A infiltração é uma patologia, mas o que causou essa patologia? O que está causando? Aí a gente vai fazer toda a investigação, porque tem N possibilidades para causar a patologia, né? Então, a patologia caiu, o forro de gesso. Uma patologia, vamos descobrir por que caiu, porque o forro de gesso não é para cair. Então, aí a gente vai fazer a investigação. E aí, nas implantações, que eu acho que assim, a gente fala muito mais de vício construtivo e implantação. Tem também dos condomínios mais antigos, mas na implantação, que eu acho que... eu não sei se a maioria dos síndicos tem noção da responsabilidade de assumir um condomínio em implantação. Né? É tudo muito lindo, todo mundo está comprando as chaves, no dia de receber você vai feliz, você não quer nem enxergar defeito. Isso. Ou algum vício, a gente não quer ver. Nossa, esperei tanto, a construtora atrasou, eu quero mudar, eu tô feliz, eu não quero nenhum engenheiro, nenhum advogado me falando que olha, você vai ter que esperar, não vão poder receber. Eu não quero isso. Então, a gente até foge. Não tô vendo. Isso aí não vai piorar, vai ficar só isso. Então, como é que a gente pode orientar os síndicos? Aqui que a gente poderia falar para orientar os síndicos numa implantação? O cuidado que ele tem que ter. Eu vejo que... Eu sinto isso quando a gente vai acompanhar os engenheiros... os engenheiros acompanhar os síndicos, que a pressão em cima do síndico num empreendimento de implantação é muito grande. Porque ele precisa receber. Ele foi... normalmente, assim, ele acabou de ser aceito no dia anterior. Ele assumiu, e ele já tem que ser eleito. Às vezes ele assumiu o condomínio, já tem 30, 40 dias, 60 dias. E ele não está ainda. recebendo nada, só vai começar a receber a hora que o condomínio for. Mas tem assembleia, a coisa está acontecendo tão rápida. Eu tenho visto a assembleia acontecendo um dia, no outro já está marcada a vistoria do empreendimento. Ele nem conseguiu catar o manual do síndico para analisar o que tem no playground, o que tem de piscina, se tem, se não tem. Ele chega lá para receber, tô aqui, cheguei. E aí, o que eu faço? Né, com a pressão do pessoal que quer mudar, porque já tá todo mundo batendo no portão do condomínio, quero entrar. A pressão da construtora também, olha. Para entregar, quero me livrar de pagar condomínio pro pessoal. Isso. Então, olha só, ele tá... Ele tá numa saia justa. Ele precisa receber para atender os moradores, que também tem razão, a gente entende o lado, com certeza, né, esse lado de cá. E já pagaram, estão pagando, tem gente que paga aluguel, ele quer ir pra casa dele. E o síndico, eu vejo que a maioria não quer pegar pelo em ovo, não quer ir lá olhar, é pinturinha, não é isso. Mas aí, como um todo, é muita responsabilidade, porque ele tem que analisar todos os equipamentos, testá-los. Tem condomínio que tem gerador, tem condomínio que tem escada pressurizada, todas as bombas de incêndio, tudo isso tem que ser testado. Porque você está recebendo, como é que você vai dar o ok sem testar? Se você não testar, você não pode dar ok. Ou se você der o ok sem testar, você não pode reclamar. Que não estava funcionando, porque você não sabe. Né? Então, se vai... 3 meses depois você vai usar a bomba de pressurização, ela não está funcionando, mas você testou, não testou, tem garantia, não tem... E às vezes assina que testou, né? Assina que porque testou, eles vão com o formulário já todo preenchido e você recebe como se estivesse tudo ok. Esse é o perigo também. Né? Então, assim, tem exatamente toda a documentação. Eles vão com uma pilha de documento para o síndico assinar, que é os aceites, né? Então, ali é o momento crucial. Vamos testar, vamos pegar projeto, vamos analisar o que foi aprovado, o que está construído, né? Porque também tem essa questão, né, Vai ter gradil na piscina, se não tem, se tem compartimentação de shaft, se não tem, se tá tudo certinho a questão do bombeiro, se é portaria virtual, porque tem muito condomínio vendendo hoje, né? Você vende o apartamento e já agrega valor na venda que vai gastar de R$300, vai custar só R$300 o condomínio por mês. Um milagre, né? Como?
Ainda quando fala 300 é ótimo, viu? Porque tem uns aí que falam que é 150. Então, e aí a portaria é virtual. Já vende com a portaria virtual. Só que não está adequado para isso, né? No projeto ali, a portaria ainda é física. E aí o síndico, ele vendeu isso. Ele tá lá no como chama? Aqueles de venda, os folders de vendas. Isso. Tá ali dizendo que aquilo, né? Que a portaria é virtual, que vai pagar 150, 200 reais de condomínio. E aí o síndico aceita. Na boa fé. E de quem que é a responsabilidade depois daí? É do síndico. Ele aceitou, né? O filho é dele. Então, se ele tem uma assessoria de engenharia ali naquele momento, a primeira coisa que a gente pede é a pasta de documentação. Então, vamos analisar o que a gente vai vistoriar. Porque não adianta a gente olhar sem saber o que está aprovado, né? O que foi realmente aprovado pelos órgãos responsáveis. Uma assessoria jurídica para também saber o que está assinando, o que está recebendo, o que é direito, o que é dever. Porque o síndico, a partir do momento que ele assumiu o condomínio, ele tem todas as obrigações, direitos e obrigações, para cumprir. E tem manutenções que estão ali no manual, já assim, com 3 meses, com semanas, né? E, doutora Amanda, tem alguma orientação, assim, ele foi lá, tá com o engenheiro, tá fazendo, ele tá com aquele calhamaço de coisa para assinar ali, mas assim, tem alguma orientação para o síndico? Olha, preste atenção nisso, ou assine dessa forma, ou faça um relatório dessa forma. Tem alguma dica aí para o síndico ficar esperto nesses casos? Complementando o que a Natália já começou dizendo, né? A gente está falando aqui no primeiro cenário, que é o condomínio de implantação, né? Então, realmente, ele acaba de ser eleito, a construtora leva uma previsão orçamentária, nessa previsão orçamentária não tem engenharia, não tem advogado, não tem nada. Por isso que fica R$150. Exatamente. Mas e aí, a hora que o pessoal vai morar, aí... Começa a surpresa. Começa a surpresa. Exatamente. E eu costumo dizer que tem uma razão para ser assim, Natália, Maria Lúcia. Quando a construtora entrega o empreendimento, ela ainda tem condomínio, até apartamento de estoque. Sim. E aí ela vai pagar. Teve a AGI hoje, amanhã a cota está implantada, ela está pagando. Então, para ela é ótimo que seja 150. Exatamente. Né? Então, e ela não vai morar lá, né? Então... Não. Exato. Ela não faz essa previsão porque, nossa, eles são amadores de mercado. Não. É intencional. Eles fazem. Exatamente. Então, a gente que está na área sabe o porquê, né? Os síndicos que já possuem expertise, síndicos profissionais, eles podem, nesse momento lá na AGI... Porque primeiro eles começam com a eleição. Ele já está eleito. Ele pega o microfone e já fala para o pessoal. Gente, ato seguinte, eu vou receber o condomínio, eu vou receber a área comum. Olha, a minha experiência diz que a gente precisa ter, sim, um jurídico, a gente precisa ter um engenheiro. Então, eu vou rever essa previsão, vou convocar novamente uma assembleia, a gente vai conversar, né? Tem que ter, acho que essa primeira conversa, é impossível, não teve como, ou é um síndico orgânico, não tem essa previsão, e aí eu vou fazer o quê? Porque eu não tenho um engenheiro para receber. Então, não tem engenheiro para receber, faça um recebimento com ressalvas, faça uma observação naquele documento de que o condomínio contratará uma engenharia que fará um laudo de recebimento e esse laudo, então, será apresentado. Exatamente. Excelente. Muito bem colocado. Ótima ideia. Porque, às vezes, na pressão e no sufoco, eles aceitam. Né? Então, eu vou precisar. Não tinha ninguém, não, porque de um dia para o outro, você não acha um profissional que esteja disponível naquele momento. É complicado. Então, é uma ótima dica. Depois você contrata, faz 3 cotações, como deve ser, apresenta para o conselho, decide quem vai ser e o engenheiro responsável pela vistoria e pede para fazer a vistoria. Aí sim, testa, faz todo o processo como deve ser feito e aceita o condomínio ou não. Eu já vi síndico falar que não precisa, tá na garantia, a construtora tem 5 anos de garantia. Não é, né? A responsabilidade do síndico é muito séria nesse caso. Se ele recebeu um condomínio, se ele assinou lá que ele recebeu e vai aparecer um vício construtivo daqui 2 meses, sério, o síndico é responsável? Então, depende. Não necessariamente. Aí a gente vai para... Existe uma tabela, né, do Sinduscom que a gente usa de base, que tem todas é planilhado, né? Cada item, quanto tempo tem de garantia. Um exemplo, pintura tem garantia? Não. Recebeu, sujou, é do condomínio, que repinte, né? Ok, faz sentido, que é uma coisa estética. Parte hidráulica,
tem garantia de 2 anos. Parte elétrica tem garantia de 5. Parte estrutural, fala-se em 5 anos, mas obviamente que tem muito mais. Então, tem aqui até 5 anos o prédio tem que se manter em pé e depois pode cair. Não é isso, né? Então, assim, depende do item. Então, assim, se tiver um problema, eu falo mais na bomba de incêndio, que é uma coisa que tem 6 meses de garantia. É bem aquilo que você falou, né, Natália, a hora que você começou. É a hora que a gente começa a usar, né? Isso, que você vai sentir. Se tá que nem o sapato, né? O sapato é lindo lá. Você vê aquele na sapato, loja serve. eu vejo, aqueles sapatos lindos que eu fico pensando, gente, que lindo, mas a hora que eu vou usar, aí pega no dedinho, pega ali, e a hora que você estava comprando, você estava encantado, você não quis saber se ia apertar. Exatamente. Né? Aliás, não apertou a hora que você experimentou. Não, você nem andou com ele. Exatamente. Então, você só viu, você não usou. Sim. Exatamente isso. Bem exatamente, isso. bem colocado. E, então, assim, o síndico, ele tem algumas obrigações a partir do momento que ele recebe. Recebeu, tem que ter manutenção. Bomba é uma coisa que dá muito... queima, né? Que as pessoas esquecem. O síndico esquece de pedir para o zelador fazer os devidos testes. Não liga e quando vai ligar, não funciona. Tem a surpresa dela não estar funcionando. Aí, se foi entregue sem funcionar, se parou de funcionar no meio ali... parou porque não usou. Então, assim, tudo isso tem que ser testado. Então, a bomba tem um tempo, a caixa d'água tem um tempo de garantia. Então, cada item é visto de uma maneira, tem um tempo de garantia diferente. E, para ser válido, tem que ter o plano de manutenção em dia. Não adianta você reclamar de a minha bomba queimou se você não fez as periódicas, né? A manutenção obrigatória, que também é regulamentada pelo Sinduscom. Então, o síndico recebe o manual do síndico e lá tem a tabela de manutenção com os prazos que ele deve seguir. Só que eu sinto eu vejo a construtora, ela não senta com o síndico e fala, olha, amigo, senta aqui, eu vou te explicar o que tem aqui no manual. Olha, tá escrito isso. Essa é a sua responsabilidade e você precisa fazer isso. Nunca vi ninguém fazer isso, gente. Não, eu nunca vi não tem essa preocupação. Não tem. O síndico também não lê, né? O síndico não lê. Não lê. Não faz questão de entender. De sentar e perder meia hora junto com o engenheiro da obra, ler todo o manual e pedir para ele treinar um zelador. O síndico e o zelador têm que participar do treinamento. Como que liga a bomba, como que desliga, como que coloca no automático, né? Como que é o alarme de incêndio, onde que liga, onde que desliga. Então, nossa, muito bem colocado isso aqui para os síndicos prestarem atenção, porque a maioria não faz isso. Às vezes eu vou fazer teste no gerador e falo, onde que liga o gerador? Não sei, ele liga? Ele liga. Ele liga. Tem algum botão aí? Ele tem que ser ligado de 3 em 3 meses. Ele liga. Ele tem que Natália, trocar. e olha que mais uma deixa do porquê é importante essa duplinha aqui, né? Aliás, acho que a gente tem que distribuir uns cartõezinhos em conjunto. Vamos grampear. Por que a gente tem essa praxe de 5 anos? De fato, a gente tem uma legislação civil que diz que o empreiteiro é responsável por 5 anos pela solidez e segurança. Isso. Né? Aí, nós temos lá na ABNT-NBR os prazos de vida útil de determinados componentes. Então, a gente tem que pensar na garantia, na vida útil, no manual. Tem tudo isso. Aí a Natália fala assim, mas a bomba tem 6 meses, que é o prazo lá de garantia que eles dão. Tá, mas aí o advogado vai conversar com a Natália. Mas por que queimou? Queimou porque tinha um dimensionamento errado da energia, por exemplo. Opa, então 6 meses ou não, eu tenho um problema construtivo. A bomba queimou porque o disjuntor que estava instalado para o circuito da bomba não era o que estava pedindo no manual da bomba. Pronto, queimou a bomba. Mas queimou a bomba por quê? Porque não teve uma manutenção? Não, porque estava com o disjuntor. Exatamente isso. Então, é muito... o caminho cada caso é um caso isso, e o direito não é uma ciência exata. Não. Você falou de pintura. Eu lembrei de uma situação que eu tive na prática. Apareceram umas trincas no muro e era assim, um condomínio que tinha entregue há uns 2 anos, mais ou menos. Trincou aqui e tal. É só pintura? Foi ver, sabe o que aconteceu? É até engraçado essa história. Lá tinha muita planta frutífera no entorno. E aí, de certo, caíram algumas sementes na massa e aquilo foi para a parede. E o que aconteceu? Eclodiu.
as sementes. Por isso ela fissurou. Por isso, fissurou, trincou. Expandiu dentro do reboco. Exato. Como que a gente descobriu isso? Engenheiro. Fazendo teste. E aí o que aconteceu? Notificamos a construtora. 2 anos depois, vocês vão sim corrigir e repintar todo o prédio, toda a parede. Exatamente. Então, assim, isso tá na garantia ou não tá na garantia? Depende. Né? Como que foi que aconteceu? É manutenção ou não? Às vezes, é óbvio, o síndico precisa seguir o manual de manutenção. Mas, às vezes, ainda que uma manutenção não tenha sido feita, o problema não está na falta dela, isso, talvez. Exatamente. Né? Então, é por isso, mesmo. que a gente precisa ter esse trabalho aí conjunto. Essa questão da pintura é só a pintura suja. Tem empreendimento que está sendo entregue e a pintura está se soltando. Né? Porque não foi passado um selador, não foi feito da maneira correta a pintura. Isso também entra, tá na garantia. Porque não é a pintura que sujou, ela está descascando porque alguém bateu na parede, não. Ela está se desplacando, né? Você colocou a questão do reboco, tem isso também. Então, assim, é exatamente isso. Cada caso é um caso e precisa ser estudado, analisado com muito cuidado, muita atenção, para entender o porquê. Porque a patologia é a pintura, ela está descascando. Mas o que ocasionou essa patologia? E não para por aí, né, gente? Aí fez a entrega do empreendimento, legal, jurídico, engenheiro. E aí, aí tá bom. O síndico vai pagar para vocês irem lá só no dia da entrega para analisar e acabou. Só que aí vem as mudanças. O pessoal vai começar a habitar os imóveis, né? E vão começar as reformas. E aí, a responsabilidade do síndico. Se ele não tem uma empresa, um contrato de engenharia e um jurídico, para ele dizer para o morador, ele vai apresentar a RT, o síndico vai ler a RT, vai entender? Vai entender tudo. A assessoria, né, de engenharia e jurídica, nesse momento de implantação, pelo menos no primeiro ano, é muito importante. É muito importante, gente. Porque é um boom muito grande. E como diz a minha mãe, né, é economia à base da porcaria, nesse caso. É, né? porque ali uma reforma mal feita, ele vai ter um problemão. Já acontece com a gente ali dentro do condomínio assessorando, né? Então, a gente pega alguma coisa errada, a gente entra... Normalmente, os apartamentos que fazem algo fora do que pode ser feito é o que traz problema, né? Invadiu o meu apartamento. Às vezes não deixa a gente entrar, então a gente precisa desse apoio jurídico pra gente poder adentrar o apartamento, porque a gente tá falando no apartamento, claro, é a casa dele, ele faz o que ele quer, sim, só que embaixo dele mora outra pessoa, do lado mora outra, do outro lado, em cima mora outra, então assim, ele não é assim, né? A gente tá falando, é multifamiliar, então não faz o que quer, não pode. Então a gente tem essa questão. Eu sofro bastante porque às vezes a gente entra, tá com o pedreiro, eu falo, com licença, senhor, posso entrar? Posso fazer uma visita? Pode. Pedreiro, deixa. Tá me acompanhando, eu não tô invadindo a unidade, mas eu tenho feedback do proprietário que me liga, exaltado, olha, você entrou, você invadiu, por que isso? Então, eu, Natália, né, sou engenheira, não sei me colocar o que eu posso, não posso, tô fazendo meu trabalho, né? Exatamente. Eu tô ali fazendo a vistoria, né, pro bem de todos, inclusive dele, né? Tô vendo o que tá acontecendo em todas as unidades. E o proprietário, ele traz esse problema, né? Causa esse problema. Então, eu tenho tido esses feedbacks de cliente que não aceita que a gente entre no apartamento. Mesmo estando em reforma, ele nem tá morando lá. Não tá morando lá. E eu, até aproveitando, queria entender até onde a gente pode ir, né? Nessa parte. A gente é contratada do condomínio. Eu sou contratada, né, doutora? Eu não posso, junto com o pedreiro, se ele deixou eu entrar na unidade para fazer a vistoria, eu posso, não posso? Pode. A legislação fala que o síndico, ele pode entrar, né? Então, talvez aí seria interessante os síndicos comunicar que você é preposta para aquele ato. E aí todos estão cientes de que a Natália é contratada do condomínio, é a Natália quem acompanha a execução da obra no meu lugar. Porque talvez o que falte aí é até uma comunicação. Sim. Né? Eu vou deixar a Natália... Quem é a Natália? Quem é a Natália? Não, mas isso é comunicado, né? Que nossa empresa tá ali, sou eu e mais um engenheiro, que a gente trabalha, né? Ou é um ou é outro que tá no empreendimento. E existe essa comunicação. Então, a pessoa não pode tumultuar, né? Sim. É bom a gente até frisar isso, porque eu vejo que aconteceu comigo e tem acontecido em outros empreendimentos. Tenho trocado experiência com outros profissionais e o pessoal tá usando disso pra gente não poder fazer a vistoria, né? A mesma coisa da RT. A gente chega a RT pra gente, a atividade técnica da RT totalmente
distorcida do que de fato está acontecendo. Porque uma RT, para você fazer uma reforma em unidade autônoma, igual, como a NBR 16280 determina, é uma RT de execução de reforma. Ela não pode ser uma RT de execução de projeto, uma RT de fiscalização de execução, ela não pode ser uma RT de orientação técnica, ela precisa ser uma RT de execução de reforma. Para que aquele responsável técnico que está emitindo a RT e o laudo, porque é obrigatória a apresentação dos 2 documentos, seja responsável de fato pela reforma daquela unidade. Se aprovada a RT, com atividade técnica diferente disso, ele não tem responsabilidade alguma sobre a reforma naquela unidade autônoma. Então, assim, o síndico volta a ser o responsável, certo? O problema volta para o síndico. Então, a importância de saber analisar a documentação, Não, analisou a documentação e fiscalizar o que está acontecendo, e depois, porque exato, às vezes apresenta um documento com uma determinada obra, chega lá, a obra é outra, né? Nossa. E aí o síndico não fiscalizou. E as pessoas não têm medo, né, gente? Não. Assim, eu vou quebrar essa coluna aqui porque eu quero aumentar esse quarto aqui. Eu gosto de acreditar que as pessoas não entendem. Que não é por não, maldade. Não, Vamos... eu digo assim, não, eu também acho. Eu gosto de pensar que ela não a sabia. A pessoa não pensa, ela não sabe, porque ela não sabe o risco que ela está correndo dela quebrar uma coluna, alguma coisa assim. Porque assim, posso tirar uma coluna? Não tem como a gente falar que não pode, dependendo do projeto apresentado para o reforço daquela demolição, Aí você tem que pedir, quando é um empreendimento em implantação, você pode levar isso para a construtora também tem responsabilidade sobre isso. Dá para fazer, só que tudo muito feito da forma correta, com engenheiro, projeto, envolvendo todos os responsáveis ali, pela aprovação dessa modificação. Mas eu vejo assim, tem gente descascando parede da sacada, porque quer trocar, vem texturizado. Normalmente as fachadas hoje tem textura, Ou é a monocapa, ou é textura rolada, enfim. E eles, não gosto, quero passar um gesso liso. É fachada, E aí... Eu ia perguntar, como é que a gente faz um condomínio entender de implantação, ou condomínio mais antigo, que ele quer trocar a janela dele, ele tem dinheiro, a janela está caindo, ele quer colocar outra, ele quer colocar de alumínio hoje, uma diferente. O engenheiro falou que pode trocar a janela, não tem problema, eles vão içar, vai dar tudo certo. Só que vai mudar a fachada. E aí, doutora, como é que eu faço ele entender que ele não pode? E olha a importância de não ser apenas engenheiro, de ser engenheiro que trabalhe, que entenda de condomínio. Exatamente, exatamente. Porque vai saber que não pode alterar a fachada. Porque trocar a janela pode. Então, o engenheiro vai lá e fala, trocar a janela pode. Pode, posso tirar, não vai cair, não vou mexer em nada estrutural. Exato. Pode. Aí o advogado vai falar, não pode. Essa janela não pode. Exatamente isso. Você pode trocar por outra igualzinha. Igualzinho. E aí é fachada, Então tem que ter toda uma aprovação, até para a reforma, mesmo que for idêntica, Para içar, por exemplo, a janela, tem que ter uma RT de içamento, uma empresa responsável com seguro. Porque você tá, que pode... O que pode ocasionar um içamento, A gente Natália, e a construtora, quando pensou naquela janela em específico, certamente tem um projeto, tem um dimensionamento de peso, Tem um espaço, fixo de ventilação, porque o bombeiro exige. Exato. Aí o pessoal quer tirar o espaço de ventilação. Eu recebo várias mensagens perguntando, sabe aquela grelhazinha que fica embaixo do tanque? Então eu vou pôr um móvel ali, vou pôr um armário. E eu posso colocar eu vou colocar o freezer, eu não vou tirar aquele, mas eu ponho na frente do meu móvel. Posso? Não pode. Porque se tá ali, é porque precisa estar ali. Não aquela tá de enfeite aquela ali, ventilação é obrigatória, Então, assim, todo esse cuidado, às vezes o síndico fala, por que não? Pode, Fica até mais bonito, pode pôr. E aí, numa vistoria do bombeiro, a gente leva a negativa por uma coisinha tão pequena, Uma reforma tão pequena, uma ingenuidade ali naquele momento, porque não sabia que não podia. E outra coisa muito comum também é a elevação do piso, Porque a sacada tem um degrauzinho. Tem um degrau, da laje do zero do da apartamento. sala, Sim. E aí as pessoas querem continuar, nivelar. Isso. E isso também precisa... De cálculo, Normalmente tem que ser preenchido com isopor. Então você faz um
o enchimento com isopor para ela não ficar pesado, né? Porque aquela laje, ela foi dimensionada para um determinado quilo por metro quadrado. Então, Exato. tem que saber exatamente como vai fazer esse preenchimento. Em Juiz, a gente já viu casos de pessoas que colocam... eu quero colocar uma jacuzzi na sacada. Já, mas É, tem já teve corretor prédio. que vende. Vende. E aí a pessoa quer ver, mas eu quero minha banheira aqui no meio do quarto. Cadê a banheira? Falaram que eu podia. Eu posso. É porque E aí- na hora da compra tudo pode, né? então. Mas essa questão do folder é muito importante, porque o pessoal se apega, né? Eu tenho um empreendimento que eu cuido em São Paulo e ele tem o garden dele não é no térreo, Elevado. é elevado. O primeiro andar, né, que é o garden, é no terceiro andar do nível da rua. Então tem o sobressolo, o sobressolo, né, que são as garagens, né, edifício garagem e depois o garden. Então é uma laje e eles venderam com verde, um jardim de fora a fora. Aí veio o projeto para eu aprovar. Chegou lá 60 centímetros de terra, né? Pra Nossa, poder fazer aquilo toda a pesa. laje. Falei, nossa, eu preciso do cálculo. Me faça o cálculo, vou pegar o projeto, né, da laje pra gente fazer aí, pra ver se dá. Não deu? Nossa senhora. Mas eu comprei porque eu só queria. E aí a culpa porque é tem do o engenheiro verde. que falou que não pode. Não é da Porque culpa olha aqui no folder. E realmente lá toda a mata. Nossa. Na sacada dela. Eu só comprei por isso. Porque eu quero grama, eu quero pisar na grama, eu tenho um cachorro. Bom, eu tô dizendo que não. Aí, né, a briga não é mais comigo, mas a parte técnica tem que olhar por esse lado. Porque se ela faz isso, embaixo é a garagem. Pode com o tempo. Vai cair. Pode ser que demore um pouco pra cair. Que nem, Mas né? aí- Que nem venha cair já. Aí, doutora Amanda, ela pega esse folder e vai com a procurar. doutora Amanda. É, O que a doutora e fala Amanda assim, vai olha aqui, fazer? eu comprei assim, e agora? O que que eu Então, faço? aí que tá. Se ele tá logo... acabou de entregar. É uma coisa... É um vício aparente, né? Ele tá com o folder na mão, entregou, não é a mesma coisa. Isso cabe, inclusive, desfazimento do contrato. Ele pode pedir o desfazimento da coisa ou ele pode pedir indenização, Sim. né? Só que também ele tem o prazo aí de 180 dias pra pouco fazer tempo, essa, hein? Tá. essa E escolha. se- Por quê? Porque é visível. Não, é que assim, não É foi... a mesma coisa de metragem. Alguém aqui, agora uma dica para condômino. Isso. Algum condômino já mediu a sacada? Olhou lá no manual e fala, bom, minha sacada era para ter 3 por, sei lá, por 2,5. Boa pergunta. Alguém foi lá com a trena? Ninguém mede. E aí a gente tem um prazo de 180 dias para poder reclamar do tamanho daquela sacada. E quem que tem que reclamar? Sou eu, condômino, porque aquilo é propriedade privada, tá da porta para dentro. Exatamente. Então, tem coisas, quando são perceptíveis, como é esse caso, Mas nesse eu caso, preciso reclamar de imediato. mas nesse caso, vamos supor, comprei esse apartamento, quero colocar a mata toda ali, mas eu não vou mudar agora. Então, eu só vou pensar de colocar essa mata daqui 6 meses, 1 ano. E aí? E aí passaram 6 Passa o seu- meses. E aí ela perdeu Passou a o chance de prazo. reclamar. Aí tem que entrar com processo. Vai ter que entrar com processo. E aí vai ter que pedir uma indenização. Nesse Tá. caso, tá perdido? Não tá perdido. Só que não vai dar nem para rescindir, né? Nem para bater de preço. Tá. Aí eu entro com uma ação indenizatória. Tá. Vou outra pedir uma história. reparação civil porque eu comprei gato por lebre. Exatamente. Tá? Aí que tá, os arquitetos colocam os enfeites lá, tudo nos apartamentos, e depois a gente que sofre. O apartamento para você conhecer ali, o apartamento modelo, ele é no térreo. Sim. Então dá para pôr tudo, né? tudo. A hora que você vai botar a laje lá. Mas aí vocês estavam falando de vistoria de bombeiro, eu estava pensando aqui em AVCB, né? Como é que vocês me explicam que os condomínios que são entregues, eles tiram o AVCB, depois quando o síndico vai renovar, às vezes ele não consegue, faz só 1 ano. Tem que o AVCB desligar o sai. microfone pra gente explicar isso. Ai, vamos ter que... Cadê o palco? Vamos subir no palco agora. Gente, é uma loucura isso. E os síndicos têm arrepio. Falando em AVCB, eles mudam até a feição. Eu falo, calma. Seja calma. condomínio novo, recém-implantado, condomínio Exato. antigo, E sabe que arrepia. eu sinto a falta de ter uma norma, porque a gente está trabalhando em cima de instrução técnica, quando a gente fala de bombeiro. Né, existe uma cartilha lá de instrução técnica, e aí os bombeiros se baseiam nessa cartilha e a gente também. Então é tudo muito interpretação. O pessoal vai fazer a vistoria, né, os sargentos, que é sargento que faz a vistoria do bombeiro, eles metem medo no pessoal. Eles Sim. sabe? Eles Fazem terrorismo. Fazem terrorismo. O que a dica, né? Por que depois de 1 ano de um condomínio de implantação, né? Receber o condomínio, daqui 1 ano eu tenho que renovar o VCB. Por quê?
Porque o AVCB, ele pede o treinamento de brigada. Então, se você, hoje, por exemplo, meu condomínio, eu vou fazer a renovação do AVCB. Eu convoco lá as 40 pessoas que são obrigatoriedade, né, de participar, que o cálculo é feito por unidade, uma pessoa por andar. Então, eu tenho um empreendimento que tem 10 andares, eu preciso de 10 pessoas. Né? Não necessariamente que precisa ser um de cada andar. É a conta. E se quiser vir 4 de um andar e nenhum do outro... Porque senão não consegue nunca, né, nunca. gente? Não consegue nunca. A gente faz churrasco, a gente faz café da manhã, brunch, não tem jeito. Põe piscina de bolinha, esses dias eu fiz algodão doce, piscina de bolinha, pipoca. Foi uma festa no condomínio, mas também não consegui atingir. Não, o pessoal não quer saber. Aí ele chama o pessoal para fazer treinamento, não consegue atingir o mínimo exigido, ele consegue só 1 ano de alvará. Depois de um ano tem que fazer tudo de novo. Isso é a mesma coisa com a construtora, não mora ninguém. Então a construtora chama o bombeiro pra fazer a vistoria. Primeiro sempre 1 ano. Só que ela tá muito... Quando isso acontece, porque pra tirar o habite tem que ter o alvará. Então o condomínio tá muito cru, né? Ele ainda tá em fase de... tá terminando. Então às vezes o bombeiro vai lá e não tem nem placa colada ainda. Tem um projeto aprovado e tal, aí o que eu vou fazer? Nós vamos fazer, que nós vamos ter que entregar, eu preciso do alvará pra poder emitir o habite. E aí passa. Aí chega na hora da renovação, aí passa e o condomínio não cola as placas, não faz o que tem que ser feito, bico de mangueira e chave stores, então não existe. Sem contar que bico de mangueira some durante a obra. Rouba. Isso é outro problema que a gente precisa... O dia que a gente achar uma Se solução... tiver laudo de entrega, o engenheiro que estiver lá recebendo já vai ver se já tá faltando naquele dia. É outra coisa também. Exatamente. Já vai apontar. Quanto custa você sabe quanto custa uma mangueira? Que é caro. R$800. Uma mangueira com o bico. Então, assim, tem que ter a mangueira, a chave e o adaptador. Então, assim, tudo isso tem que tá ok na primeira vistoria. Está ok? Não. O bombeiro não vê nessa primeira porque o condomínio nem tá pronto ainda. E poucos escrevem, porque eu já me deparei e foi sorte de ter acontecido isso. O bombeiro que vistoriou nesse primeiro AVCB, né, de 1 ano, ele coloca que a construtora se comprometeu com algumas adequações. Ai, que legal. E aí, qual que foi a sorte? Porque aí no segundo AVCB, eu pedi para a síndica passar pra gente, né, como que veio, o que tá aprovado, porque ela falou, não é possível ter aprovado assim, e agora estão pedindo um monte de adequações, não sei o quê, e aí a hora que a gente pede esse primeiro AVCB, tá escrito, e aí a gente conseguiu notificar a construtora, porque eles não fizeram as adequações. Obviamente, né, porque é sempre muito caro, né, falou de bombeiro, uma plaquinha, né, custa R$15. Quantas plaquinhas são, né, dentro do prédio, E outra coisa, né, Natália, a gente tá falando aqui, o primeiro é de 1 ano, e aí o síndico faz a conta de 1 ano da implantação, lá da AGI, e não é, porque no Habits já precisa estar com essa documentação. Então, às vezes, entregou o condomínio em janeiro, só que o AVCB é de agosto. Isso, é tem de 3 julho. meses, já tem que estar renovando. Exato. Então, acho que isso é importante também. Junto com o manual, junto lá com o memorial descritivo, com tudo, já pega o AVCB no dia seguinte da AGI. Dá uma olhada na data. AVCB. Importante isso. É uma coisa assim de extrema importância para o síndico de implantação. Qualquer síndico, né? Não é só de implantação. Sim. Qualquer condomínio. Eu vou pegar um condomínio que tem 50 anos. Cadê a documentação? Tem AVCB? Não tem? Porque também, para adequar um condomínio antigo, exatamente, é caro. Né? E aí você tem que ter essa previsão muitas vezes tem que mudar todo o corrimão de escada, tem que fazer muita alteração. O síndico sem um AVCB, ele não consegue ter o seguro. Ele pode até ter, mas ele vai ter o seguro só pra... Não, eu costumo dizer, síndico sem AVCB não tem sossego, não gente. Tem. Não, é muito sério. Muita sério. Responsabilidade. E caro para se adequar, né? Então, tem que se planejar para renovação dele, né? Fazer reparos pontuais, porque sempre vai ter, né? Uma substituição de uma coisa que quebrou, uma plaquinha que tá faltando, uma luminária de emergência, uma mangueira que foi roubada, porque roubam muito a mangueira também, né? O pessoal que tá, ainda mais em condomínio que tem muita reforma, eles roubam pra vender. Muito. De cobre, né? Tem aqueles bicos que são de cobre. Eles roubam. Na verdade, hoje já é latão, mas eles ainda roubam. Mudou. Gente, é latão, não é cobre. Latão. Não vale muito, não vale a pena. Não vale a pena. O peso não vale quanto você vai vender. O peso da mangueira. E aí, condomínios horizontais de casas, essas casas que são separadas, né? Não são nem geminadas, não é AVCB, né? É um outro... É o CLCB, né? Que a gente divide pelo metro quadrado construído de área comum
Então, assim, conta portaria, salão de festas, né? Tem condomínio que já entra como AVCB, que você já vê que tem hidrante, porque o AVCB, ele é um pouco mais complexo. Ele já exige algum sistema de combate a incêndio um pouco mais caros, vamos dizer assim. Que é o hidrante, que é o alarme de incêndio, né? Reserva técnica de água, então uma caixa d'água maior. O CLCB, ele já tem uma exigência mais... É menor, né? Assim, não precisa de hidrante, não precisa da caixa, mas também tem as adequações, né? O extintor, a sinalização. Tá. Ele também não precisa da brigada de incêndio, porque a gente, cada um tá na sua casa e não tem essa questão de desocupar o empreendimento, né? Não precisa ter os brigadistas para fazer a orientação do que vai acontecer se tiver um incêndio. Então, ele é um pouco mais fácil e mais rápido. E mais barato, né? Consequentemente, porque não tem a brigada. Tem alguns processos. Ele pula alguns processos do AVCB. Então, mas ele vai até 1.250 metros quadrados de área coberta, construída. Mas tem, assim, entrelinhas, né? O que é área construída? Corredor não conta, banheiro não conta. Então, dependendo do empreendimento, a gente vai... Então, tem que ter, por exemplo, uma portaria, um salão de festa que tenha 1.200 metros para precisar ter. Para precisar ter um AVCB. Mais tranquilo. É bastante coisa. Tem que ser bem grande. Né? Mas depende também da ocupação, né? A gente tá falando de condomínio. Agora, um galpão de uma fábrica que guarda, que tem armazenamento de tecido. Aí já entra em outro grupo, em outra situação, né? Eu tô falando para residência, mesmo para condomínio de casa. Aquelas casas que são sobradinhos. Que é uma embaixo, em cima, outra embaixo. Como é sim. que chama? Townhouse, não é? Tem um nome aí, assim, mais ou menos isso. Não lembro. Essas já entram. Essas precisam também, já entram como AVCB. Sabe uma coisa interessante da gente falar? Tá super em voga os mercados. Isso. Né? Os mercadinhos. Os mercadinhos. E ninguém pensa que ali tem alimento, produto inflamável, enfim, né? E que isso pode impactar no AVCB. Com certeza. Né? Vai porque ter que já ter é os uma área a extintores. mais ali. Então Já você. É uma área a mais. Porque é um container. Ok, mas é uma área coberta, construção, uma área construção. coberta. Já entra como área construída. Exato. Daí o pessoal me pergunta, Natália, eu quero cobrir a lixeira. Vou precisar mudar meu projeto no bombeiro, na prefeitura? Depende, né? Depende da área, porque existe uma área permitida, né? Que é até 10 metros quadrados aqui em Campinas, que permite que você não precise regularizar nenhum projeto na prefeitura. A partir disso, já entra a prefeitura, bombeiro, então tem que tomar muito cuidado. Exato. Eu vou cobrir pergolado, eu vou aumentar o puxadinho da minha churrasqueira. Pera lá, toma cuidado, porque isso pode implicar em notificação. Alguém é difícil a prefeitura fazer uma vistoria, mas né? Sempre tem aquele condomínio que de repente não queria. Sempre. Né? Ele e assim, vai denunciar. Exato. Então, pensar, né, que tem produto inflamável ali no mercado. Sim. Pensar que eu tenho que analisar a questão de sobrepeso, a depender de onde eu vou instalar ou não, porque tem containers que são enormes e são pesados, né? Pensar na questão até de dimensionamento de energia. Isso que eu ia falar. Quanto ele gasta de energia, né? Qual que é a demanda energética? Exato. Não só o gasto financeiro, mas qual é a demanda energética? Será que meu condomínio comporta a entrada, o padrão do condomínio, que foi dimensionado para aquele tipo de situação, para aqueles apartamentos, comporta um mercadinho que tem freezer, que tem geladeira? Exatamente. Então a instalação de um mercadinho no condomínio não é só chamar uma assembleia, Não. aprovar. Não. De novo, nós temos que ter a dupla dinâmica aí, gente. Olha só, Para instalar o mercadinho, não é só para empreendimento novo, não é só para VCB. Não. Essa dupla dinâmica aí é também para instalar mercadinho. Porque bem tem a questão lembrado, gente, da energia, bem lembrado. né? Agora tá em alta o carro elétrico, né? Tá Também, começando. sim. Então aí o pessoal, eu quero uma tomada na minha vaga. Eu quero, eu vou pôr. Não, peraí. Será que comporta? Porque todo mundo tem direito de colocar uma tomada na sua vaga. É que nem aparelho de ar-condicionado também, A é outra coisa. A mesma coisa. Aí o aparelho a estrutura, se é estrutural, já tem 2 laudos de elétrica e de estrutura. Se é a alvenaria convencional, a gente entra com a demanda só da parte elétrica.
Então, não é só sair fazendo, né? Eu vejo que o pessoal, sim, no meu condomínio, o pessoal quer fazer. Vamos fazer, por que não faz? Por quê? Porque dá gasto, né? Pra fazer o certo, dá trabalho. Você tem que primeiro pensar, analisar, fazer laudo, fazer contrato, né? Fazer um contrato bem feito com o fornecedor, né? Só que o síndico que estão nos ouvindo... Desculpa, os síndicos que estão nos ouvindo, eles têm que pensar que dá gasto, dá trabalho, mas depois é ele que responde lá na frente. Com certeza. Né? Quantas empresas, né, fornecedores que deixam de fazer, né, começa o contrato, pega o valor de entrada, quantas histórias tristes eu já ouvi disso, e vai embora, porque o contrato não foi amarrado, não foi feito direito, né, não tinha uma advogada. Ou a empresa não tinha nem expertise, né, para aquele... Eu já peguei contrato, por exemplo, no escritório, e a gente analisa tudo, né? Até o KNAI da empresa. E nesse caso eu barrei esse contrato por isso. Era um contrato de manutenção em telhado e o KNAI da empresa estava dizendo que ele não podia prestar serviço em altura. Como é que vai fazer telhado? Aí o síndico, não, mas o preço é bom, não sei o quê, mas... Isso que eu ia falar. Vamos aí. Quando o milagre é muito, desconfia. Eu fui no condomínio, me chamaram para ver um piso no hall foi instalado por uma empresa, ela tirou todos os halls, né, dos andares, tirou o piso, que eles queriam trocar, colocar o piso novo, revitalizar. E aí ela começou a descer fazendo o piso, chegou na metade, não foi mais. Não deu. Não conseguiu terminar, abandonou a obra. Mas a empresa abandonou? A empresa abandonou. Aí eu falei, nossa, quanto eles cobraram para instalar 120 metros quadrados de porcelanato? R$3.000. Falei, não. Gente... É óbvio que ia abandonar. Claro. Então, a gente tem que ter expertise de entender que também não dá pra pagar muito barato. O síndico aí, nesse caso, deu sorte que ela abandonou. Que só foi isso, só abandonou a obra. Entendeu? Aí, mas... Pessoal, tem preço. Claro. Né? Nem muito caro, também nem muito barato. Exatamente, não dá, porque não dá pra fazer. Ninguém né? faz milagre, Por gente. isso é importante fazer 3, 4, 5 orçamentos, que seja. Ter um escopo, Exato. Né? Aí você pega lá, sei lá, 3 ou 4 estão mais ou menos numa média de preço, um pouquinho a mais ou menos por conta de expertise, tempo de empresa, etc. Aí tem um lá que tá muito barato. Gente desconfia. Já desconfia. Não fique feliz achando que vai se dar bem. Não vai. Exatamente. Não vai. Exatamente. Não tem milagre, não consegue fazer, não consegue terminar, e aí você fica com um problema, os condôminos insatisfeitos, porque não terminou, eu tô saindo do meu apartamento pisando no concreto, porque não tem o piso. Olha a dor de cabeça que o síndico arrumou pra ele. E o novo fornecedor pra continuar o serviço. Aí né? Vai cobrar quanto? Claro. O triplo. Exatamente. Porque vai pegar um problemão desse tamanho. Exatamente. Né? Então, ter um contrato, analisar a empresa, faz toda a diferença. Então, por isso que é muito importante a parte... Tudo que eu vou fazer, faz o contrato com o advogado. Fala com o advogado. A gente costuma... E eu também jogo a bola pro engenheira, porque... Porque a gente entende. Cada um na sua área, né, gente? E juntos, a gente fala que, mas ser síndico é complicado. Mas não, eu não quero, muita responsabilidade. Sim. É muito. Mas, se você se cercar de bons profissionais, né? O que é engenharia é com a engenheira. O jurídico vai me assessorar nos contratos, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Uma boa administradora vai lá, vai cuidar de toda da pasta, prestação de contas, previsão orçamentária, os encargos. Então, cara, o que eu vou fazer, eu como síndico? Eu vou lá cuidar do relacionamento, né? Fazer gestão de toda essa equipe. Toda essa equipe, exatamente. Né? Saber... Então, eu acho que até por isso que está crescendo muito aí essa profissão, que não é regulamentada, mas de síndicos profissionais. Porque hoje em dia a gente tem muitas empresas, muitos profissionais para assessorar, para fazer com que os condomínios funcionem perfeitamente bem, que as coisas fluam, que o síndico não tenha tanta dor de cabeça, desde que ele se cerque de bons profissionais. Então, é assim, eu acho que está mudando um pouco essa história, assim, Deus me livre, não quero ser síndico. Não, pode ser, mas contrate bons profissionais. Não, tem que ter saber fazer gestão de bons profissionais. Exatamente. É isso aí. O empreendimento, né, o prédio, ele é uma empresa. Ele demanda muito tempo. Sim. Eu tiro o chapéu para os síndicos. Deve ser muito difícil. Você imagina Nós não seríamos síndicas, né, Natália? Eu ia morrer de estresse. Não, é muita coisa. É caixa da água, briga com o vizinho, é o cachorro do outro que incomoda. Por isso que ele tem que deixar só isso aí. O cachorro incomoda, ele tem que cuidar disso. O cachorro que incomoda, briga. Natália, engenharia é você. Exato. Tá?
Doutora porque- Amanda, jurídico, assessoria, é você que cuida isso do Pra condomínio. fazer um bom trabalho. A Verde, cuide das pastas, de toda a administração, que eu vou cuidar desses problemas pequenos que a gente não cuida para ele. Exatamente. Não tem quem que vai fazer É, isso? exatamente. Exato. Né? Mas olha só o tamanho né, o tanto de coisa que tem que cuidar. Sim. É muita coisa, é muita responsabilidade. Em várias áreas totalmente diferentes. Gente, e não vale a pena ele assumir para si essa Não, de responsabilidade. jeito nenhum. Financeiramente não vale a pena. Não, até porque ele não consegue fazer um bom trabalho se ele tiver que Exatamente. cuidar de tudo. Ou ele vai ter um condomínio só pra tomar conta e não vai conseguir Exatamente. montar uma carteira de clientes, que né, tem síndico que tem 10, 15, 20. Como ele faz isso? Tendo uma equipe. Exatamente. Tendo uma equipe que ele confia, que ele pode falar, isso é Eu dessa ouço área, muitas isso vezes assim, mas em tal condomínio fez isso, não teve problema. Eu costumo dizer que, assim, enquanto advogados, a gente tem que pensar no problema que pode dar, claro. né? Então, aquele condomínio, de fato, fez, não teve problema. Ou os condôminos também não se opuseram, ninguém, né, foi atrás, não criou empecilho, não processou e etc. Mas, e se acontecer? O síndico tem uma responsabilidade muito grande. Né? Então, vale sempre lembrar, né, que o síndico vai responder por imperícia, negligência, Sim. né? Sim. Por omissão. Sim. Então, é muito importante, de fato, ele se munir de bons profissionais. Exatamente. Né? E até pegando um gancho aqui que a gente tá falando, caixa d'água, por exemplo, de 6 em 6 meses tem que fazer uma limpeza. Sim. Né? Então, imagina, faz 5 anos, tá aqui, ninguém limpou. Gente, água contaminada, de repente, tá nesse Exatamente. condomínio. Olha que E perigo que é quanto isso. custa uma limpeza de caixa d'água, gente, para dividir por 200, às vezes 300 famílias? Mas às vezes é falta de... Não sabe. Não sabe, e não tem, tá na né? previsão. Tem que limpar, né? Onde estava escrito. Mas então esses síndicos têm que ouvir os podcasts, Tem. participar dos nossos eventos aí, que a gente Isso. traz profissional bom pra... Olha, hoje Só em falta dia... isso pra quem não Só, sabe. né? Exatamente. Os síndicos que não sabem, não estão querendo saber. Porque a Exatamente. gente lança muito evento, muito podcast agora tá saindo. Então, é só querer aprender, querer, né, participar É de só nos treinamento. acompanhar. É só nos Só nos acompanhar. acompanhar. Sabe outra coisa que o síndico não pensa quando ele recebe a obra linda? Eu acho que vocês já foram em plantação aqui, que tem até coquetel, né? Tem, uma delícia. É uma delícia. Ninguém pensa em pintura de fachada. Em Campinas, a gente não tem uma lei municipal, mas em São Paulo, por exemplo, tem que a cada 5 anos tem que se, né, pintar e primeiros 3 revitalizar. anos é a lavagem, né? 3 anos Isso. lavar e no 5º Exatamente. pintar. E aí algum síndico faz caixa de pintura de fachada porque é caro. Tem que começar no primeiro ano de vida. Exatamente. E aí o síndico pensa, vou até dar uma dica aqui, eu falo que fachada não é manutenção útil e nem voluptuária, é manutenção. Tá dentro lá da obrigatoriedade do síndico. Sabe o que acontece? Síndico não faz. Aí aquele condomínio tá com 10 anos, tá com trinca, com rachadura, com fissura. É custo triplo. Não, e o pior, Natália, eu já vi condomínio que tá pagando indenização para a unidade Por causa de infiltração. por causa de infiltração. Porque se a infiltração está por conta da monocapa que tá caindo, tá trincada, e aí infiltrou, imagina, estragou meu armário, o condomínio vai pagar. Bom, o condomínio tá pagando, tá saindo do bolso de quem? De todo mundo. Exatamente. Aí eu, inconformada, porque aquele síndico não fez a manutenção que lhe competia, porque isso aqui é manutenção. Exatamente. Eu vou acionar o síndico, então, para que ele repare e ressarça o caixa do condomínio, porque ele foi omisso. Exatamente. Ele Olha tem que a dor de levar cabeça. isso. Ele precisa pelo menos levar isso. E tem condomínio que fala, né? Esse síndico quer pintar, pinta a cada 5 anos. Pra quê? Não precisa. Precisa. É obrigação dele. É. E sabe o que ele tem que fazer? Ele não vai levar para aprovar a pintura. Ele vai levar para aprovar o orçamento. Exato. Porque a pintura está aprovada. A pintura precisa fazer. é. A pintura é manutenção. É importante isso, hein? A pintura é manutenção. Nunca vi síndico falando, eu vou fazer porque é manutenção. Aí Ele reprova. fica- ele leva lá o exatamente. orçamento, custa quanto? não, 1,5 milhão? É Não, porque não, é vou- exatamente isso. Dependendo o Não, tamanho, vamos é muito deixar, caro. não vou fazer. Porque é um serviço em altura, já um valor fora. Exato. Né? Porque a pintura é barato, mas em altura, né? O profissional tem que ser habilitado, a empresa tem que ser habilitada. É outra coisa muito importante. A empresa tem que ser habilitada, tem que ter as NRs de treinamento, tem que estar todo mundo registrado, tem que ter todo esse tem que ter o cuidado. seguro, seguro de exatamente, vida para cada um. Seguro Outra de coisa é responsabilidade civil. não ficar olhando só preço, porque Pelo amor contratei de aquela Deus. empresa, uma pediu, vamos supor, 500 mil, a outra pediu 300. Gente, é lógico que eu vou fazer com a...
alguma coisa tem. vai olhar, É, vai exato, olhar, porque também é muito sério colocar... às vezes as empresas não colocam profissionais próprios, né? Colocam, Quarteiriza. Aí que acontece? Acontece um acidente dentro do condomínio. Quem é o corresponsável? Exatamente. O condomínio. Né? Pois é. Ele responde e paga por todos os danos. Então, na hora de aprovar, o que o síndico tem que fazer? Pintura de fachada. Trouxe aqui os orçamentos, custou 500 mil. Tá, a gente tem fundo de reserva? Então, vamos aprovar de usar X do fundo de reserva e ratear tanto? Ou vocês querem ratear tudo? Ou nós vamos usar todo o fundo? Leva a opção de pagamento para a Assembleia. Não é vamos pintar ou não vamos pintar. Não, nós vamos pintar. Nossa, doutora Amanda, muito, muito importante isso, porque eu não tinha pensado por esse lado. A gente só vai em Assembleia, o síndico quer aprovar Porque senão reprova. a pintura. Inclusive, vai lá, deliberação para a pintura do condomínio. Exato. É norma. Orçamento. É norma, sim, é norma. Tem que seguir. Deliberação para aprovação de norma. orçamento. É a mesma coisa pra o AVCB. pintura. Eu tenho muito feedback, né? Assim, não aprovou a Assembleia, não aprovou a AVCB. Nossa. Mas tá com a AVCB vencido. Tem que aprovar o VCB, gente. Como assim, né? Não aprovou a AVCB? É como a pintura, então. Não, Não, tem assim, aprovação para... Não, tem que fazer. Aprovação Como de nós vamos orçamento fazer, para né? execução do AVCB. Como nós vamos pagar? Aí, sim, Isso. aí é a definição de como vai pagar, mas tem que fazer, porque é uma E você tá obrigatoriedade. vendo que é uma mudança meio que de mentalidade aí nos condomínios? Se o sim. síndico chega, fala, gente, a obrigação nós vamos fazer, é minha obrigação, e nós vamos as coisas começam a mudar. Porque os condôminos vão para a Assembleia pensando assim, eu posso escolher pintar daqui mais 2 anos? Então, eu vou né? escolher. Então eu vou não escolher vou gastar pintar esse dinheiro depois. Aí sabe o que o síndico faz? Então vocês não querem, é isso? Ok, estou colocando aqui que vocês não querem pintar. Se nós tivermos problema com fissura, rachadura, trinca e etc., eu não sou responsável. Vocês optaram por não fazer. Registra isso. Registra. E isso vale. Opa, tá gravado, a ata está registrada, todos tiveram ciência. A mesma coisa do AVCB. Se a gente tiver um problema que a seguradora disser que não vai pagar, por exemplo, o incêndio, aí nós vamos brigar, obviamente, que judicialmente a gente, né? Tem um monte de cláusula aí de seguradora que a gente consegue brigar judicialmente, mas até que isso aconteça, eu vou ter um processo aí, com custo de processo, com tempo, etc., mas você vai colocar lá. Então, ok, vocês não querem. É a mesma coisa que o síndico faz com previsão. Não, a gente não quer aumentar aqui. Então, tá bom. Então, nós vamos fazer uma previsão que nós vamos enxugar serviço. Vocês não querem pagar a portaria 24 horas, vocês vão pagar a portaria virtual. Vocês não querem ter 5 faxineiras que aqui precisam, vocês vão ter 2. A responsabilidade é de vocês. Mas o papel dele, ele fez. Entendi. Exatamente. Cuidado Ele com a apresentou- portaria virtual, hein? Trocou de física para virtual, você tem que instalar o alarme de incêndio. Pois Né? Aí você tem que desembolsar, e dependendo do tamanho do condomínio, 40, 50, 60 mil reais, né? Porque você tirou o porteiro fica como um comunicador aí do incêndio. Então ele viu um incêndio, ele pega o interfone, ele se comunica com todas as unidades, né? Tá tendo incêndio, tem que evacuar a edificação. Você tirou o porteiro dali, tem a porteira virtual, mas ela não tá ali olhando, né? Então você tem que ter um alarme ali. Tem que ter um alarme, e esse alarme... Olha que, Natália, isso aí também não é... Pois é, e isso vai ter que aprovar na Assembleia, porque é caro. É caro. Então, Então, assim, junto com você a vai implantação... você tá vendendo a portaria virtual e já precisa juntamente vender o alarme. E as empresas de portaria não fornecem Não, porque é caro. Porque a economia que vai... Normalmente, o que você vai economizar, você vai gastar. E pior, não fornece e não falam, porque isso aí vai encarecer o projeto deles. É isso, porque daí não fecha. A conta não vai fechar. Exatamente. Então, vamos manter o porteiro. Muito melhor ter o porteiro ali, né? Recebendo encomenda, tá ali, e ainda não precisa fazer essa instalação, essa obra, que é a instalação do alarme. Olha Então, como é importante, Tem que né? tomar cuidado. Você comentou outra coisa também das vagas, né, com carros elétricos. Isso. E agora, com esse preço de energia elétrica que a gente está enfrentando, voltou-se a pensar... Na fotovoltaica. Exatamente. E aí também não é pegar uma placa linda daquela e sair colocando no telhado, né? Não, porque você tem que fazer um cálculo do peso dessa placa, né? Exato. Vai aguentar? Ainda em condomínio, o telhado é muito pequeno, não vale a pena o projeto. Mas eu já tenho condomínio estudando de cobrir as vagas de garagem com a placa fotovoltaica, que é bem interessante, é bem legal. Mas também tem todo um Mas cálculo. precisa fazer o cálculo E aí, estrutural. Isso, e dependendo do condomínio, aí não tem cobertura na vaga por algum motivo, não é à toa, é porque a prefeitura não aprovou, porque ali muda a área construída. Então aí vai ter que entrar com uma aprovação de projeto, vai mudar o IPTU de cada unidade, porque vai entrar como área construída. Então tem todo, não é só chegar Não é a só cobrir. fazer, né?
Teve um síndico que entrou em contato comigo essa semana, falou, Natália, eu preciso de uma RT. Falei, por quê? Ah, porque eu fiz um muro com o seu Zezinho, e se alguém me denunciar, muro ou condomínio, com uma empreiteira, e não tem RT, o síndico... Ele já murou. Ele quer RT. Ele quer uma RT minha. Eu falei, olha, como é que eu vou dar RT do Zezinho? Se cai o muro, eu vou presa por conta... Não foi nem eu que fiz o muro, como é que eu vou fazer isso? Não, eu falei, não faço. Né? Não faz, assim, se no começo da obra o seu Zezinho vai fazer, Natália, você faz assessoria, acompanhamento, né? Sim, claro. Aí é outra coisa, você tá acompanhando, tá vendo o que tá você acontecendo. Você vai orientar o seu Zezinho, olha o que pode e não pode. Daí você vai fazer um relatório fotográfico, pode cair o muro, como aconteceu, né, em outros condomínios. Enfim, aí eu falei, não, eu não faço, e vai ser difícil você achar alguém que faça, porque já tá pronto, né? Então, ele mesmo, que tem a obrigação de cobrar isso dos moradores, ele não faz. Né? Olha só o tamanho do problema. Se esse muro cai. Nossa. Se esse muro cai, ele tá enrolado, porque não tem um projeto. Como é que você vai fazer uma coisa sem um projeto? Muita coragem, hein, do síndico fazer isso. Gente, tem que se respaldar. Claro, tem que ter profissionais, cada um sabe o que faz. O síndico faz a gestão do condomínio, o engenheiro faz o projeto. E o Zezinho pode até executar com um projeto. Sim. Você pode dar para. E eu acho que é por falta de conhecimento mesmo, gente. Porque quanto vai custar ele profissionalizar isso, né? Ele formalizar tudo isso e dividir por 150, por 200. Quanto vai custar isso para cada família? Nada. E o síndico vai tá respaldado. E as famílias também, né? Exato. Não é só o síndico, Claro. o condomínio Claro. também. Porque se cai o muro, cai em cima de um carro. Exato. Né? Tem o transtorno, tem a Exato. questão também que a gente fala, né? Às vezes o muro trinca e a pessoa fica olhando aquele muro, tem medo, porque o muro, às vezes o muro nem vai cair, né? Mas só a questão psicológica, né? De ficar olhando. Eu fiz um laudo em dezembro para um prédio em Santa Bárbara. Um prédio, são 18 torres, mas um deles estava com fissura. Começou a fissurar e foi fissurando e aí falou, tá descendo, tá recalcando. E aquilo foi aumentando, né? Aí a briga, né? Construtora e condomínio. Falei, olha, tem perigo. Pode ser que não pode ser que não caia, que seja um recalque diferencial, que é igual a Torre de Pisa, eu sempre uso como exemplo. Ela sofreu um recalque diferencial, mas não caiu, tá lá, nunca mais mexeu. E é o charme. É o charme dela. Pode ser isso. Só que quem mora lá dentro, você imagina, fica estralando. Sim. Você imagina viver dentro de um prédio que você não tem esse conhecimento técnico, você não vive em paz. Acabou a sua paz. Então, aí a gente levou isso pra Defesa Civil. Olha, tudo bem que pode, que não vai desabar, mas e o conforto, né? E o que eles estão vivendo, essa tensão de estar lá dentro, estrala, tem criança, tem velhinho. Não dá, né? Aí a Defesa Civil entendeu dessa maneira. Não dá, tem que arrumar, tem que tirar todo mundo. Aí deu aquela obrigação de fazer de 30 dias. Sim. Resolve em 30 dias esse pepino. Olha a importância, né? Do parecer do laudo aí do engenheiro pra isso. E essa, às vezes não é só cair, né? Às vezes é o visual, incomoda. Exato. Incomoda uma trinca, incomoda, porque eu sei que não tem tanto problema, porque pode causar, não pode não cair, mas pode causar N outros, né, patologias daquela trinca. Mas tem gente que não entende, que não sabe, como eu, né? Não, e a questão do valor do imóvel também, sim, né? Depreciação. Porque a pessoa às vezes valorizar. Às vezes a pessoa imprimiu ali naquele imóvel, sei lá, economia de uma vida, ou tá pagando 30 anos de financiamento, e aí desvaloriza, ou tem esses problemas. E tem outra também, né? Eu já vi condomínio, às vezes, reclama do próprio empreendimento dele lá na rede social, né? Pra quê, né? Pra quê? Ele tá desvalorizando o próprio imóvel, né? Porque na hora de comprar, você vai olhar e fala, esse prédio tem problema. E aí o vizinho acha bonito que ele foi lá reclamar, vai também. A hora que você entra lá, tem 10% do condomínio tá reclamando ali. Tem esse negócio, essa valorização, fachada de prédio, né? Exato. Traz essa sensação. Você olha a fachada toda, fala babada, né? Toda manchada. Você fala, nossa, que prédio velho. Mas é uma pintura, uma lavagem. Sim, acabou. Já muda. E sabe outra coisa Sabe outra coisa que a gente pensa quando a gente vê fachada? Às vezes você fala assim, esse condomínio tá com problema de caixa. Eu não vou comprar um apartamento aqui, porque se a fachada tá assim, eles não têm dinheiro pra fazer. Exatamente. Ixi, tá falido. Tá falido. Não vou morar aqui. E aí você não compra, eu vou lá, acho a mesma coisa, não compra, começa a desvalorizar, então, né? Exatamente. A manutenção, né? Essas manutenções, tudo isso que a gente tá falando aqui é uma valorização pro imóvel, como um todo. Todo mundo sai ganhando, né? Não é gasto, é investimento. É investimento, exatamente. Investimento. Tudo que é preventivo, que é planejado, sai mais barato, né? Do que você sair corrigindo. Porque um emergencial, você faz
com o primeiro como dá. Exatamente. Agora, se você apagando incêndio. Se Isso é você caro. consegue se planejar, fica tudo mais fácil. Se você consegue planejar uma pintura, se você tem uma equipe para isso, né? Então, a importância da equipe, né? A questão do cronograma financeiro do empreendimento, dentro das suas responsabilidades de manutenção, da gestão, né? Do condominial, que tem todo gasto, não só na parte de engenharia, né? Tem a parte administrativa que deve ser gigantesca, não faço nem ideia, pro síndico desenhar. Sim. Né? Então, se ele se programa, ele consegue fazer Com isso. certeza. Isso é uma questão de expertise, do síndico entender, né? E começar a usar a favor. A gente tem isso em vários lugares na internet. Você acha plano de ação? E esse cronograma, a administradora ajuda. Com Sim, certeza. monta muito, faz síndico, junto ali, faz junto. sabe? Porque Sente- cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso e você vai sentir as dores daquele condomínio. O que ele precisa ali, você vai acompanhar Isso, o que tudo. é emergencial, o que não pode é. ser deixado pra lá na frente, né? Que a gente Com coloca... certeza. Por isso precisa de uma equipe boa. Exatamente. Não, com certeza. Né? E aqui, falando em equipe boa, vocês são top, gente. Então, assim, aprendi muito. A gente às vezes acha, não, eu já sei, administro condomínio há tanto tempo, já sei. Aprendi muito, foram dicas valiosas aí. Eu também, com a doutora. Eu acho que a gente eu- vai precisar... Autoridade aqui no assunto. Não. Doutora Amanda. Doutora Amanda Amaral sabe muito de condomínio, muito, gente. muito. Muito. E você também. Sim, mas ela, eu Não, adoro ouvir. Olha, eu vou falar, fiquei babando pelas duas aqui. Duas mulheres lindas e competentes. Gente, sensacional. Nosso podcast foi um sucesso hoje. Todos têm sido, graças a Deus. O primeiro, a doutora Amanda fez o Amanda primeiro. E aí, assim, tô muitíssimo feliz com vocês. Se a gente ficaria aqui a noite inteira conversando. Fácil. Papo bom, gostoso, instrutivo, né? Mas a gente precisa terminar, mas teremos outros. Com certeza. E aí eu quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui hoje, a colaboração, a parceria com a Verde, assim, sou eternamente grata e tenho certeza que os síndicos vão adorar. E se eles quiserem entrar em contato com vocês, ouviu o nosso podcast, teve uma dúvida, tá com um problema parecido com esses que a gente falou aqui. Então, doutora Amanda, para encontrar a doutora Amanda nas redes sociais. Amanda Amaral Advocacia. Então, tem Instagram, Facebook, também canal do YouTube. O site www.amandamaral.adv.br. Pode mandar as perguntas. Prometo que eu respondo, às vezes demora um pouquinho, mas responderei a todas com prazer. Ótimo. E aí tem várias lives gravadas, tem sim, muito assunto, muita tem. coisa importante. Tem bastante. Dá para fazer um curso de síndico profissional ali na... Dá. E nós faremos um curso de síndico profissional, hein? Vamos, com certeza. Tá no que radar. delícia. Tá no radar. Essa mulherada é fogo. Ó, eu tenho o Instagram, né? O meu e da empresa. O meu é Natália Queiroz _Ross. E vou deixar meu telefone, Sim. né? Porque tem o site e tal, mas eu acho que o contato pode ser por telefone. Sim. É 19... Posso? Pode, claro. Inclusive, se alguém não conseguir, entre em contato com a Verde. A gente tem o contato de vocês. Pode passar Mas o meu pode também, passar seu inclusive. telefone, Sim, por favor. é 19 997 21 9802. Eu adorei o bate-papo. Vocês duas são sensacionais. Eu adoro as lives da doutora Amanda. Bom, eu já conheço vocês há algum tempo. A Eu já Maria, babava sempre mesmo por terrível, vocês aqui hoje. Faz e sensacional. acontece, né? Ela e os eventos que são... Não tem. Exato. Não tem pra Falando ninguém. em evento, vai ter se evento. preparem dia 12 de maio, hein, gente? Vocês já estão convidados. Com A certeza. doutora Amanda, além de estar convidada, ela ainda tem um trabalho a fazer aí para esse evento. Tá? Tem uma missão. Uma missão, Claro que estarei lá. com certeza. Então, dia 12 de maio, síndicos, já marquem na agenda aí. Depois vocês vão começar a acompanhar aí. A Verde vai começar a soltar os flyers convidando, mas é coisa Já bem tá aí, bacana. né? Top, tá perto. Já, Já. aí, já põe na agenda. Já. Isso. Já anotem. Eu adorei. Meninas, Aprendi. obrigada. Obrigada. Eu também, os termos técnicos aqui vão entrar lá para Eu minha vou anotar. listinha. E obrigada aí pela atenção que vocês têm com os condomínios, viu? Eu amo os condomínios, amo trabalhar com condomínio e adoro gente que também agrega e traz muito valor aí para auxiliar os síndicos e vocês fazem isso com muita maestria. Tá bom? Obrigada. Obrigada, viu?